Gênesis 15, de 1 a 12. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco, ou Damasceno Eliezer. E Abrão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo, ou das tuas entranhas, será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abrão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar essa terra como herança. E Abrão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? Ele lhe respondeu: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abrão as espantava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Caiu num profundo sono, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Sobre ele veio o quê? Grande pavor e densas trevas. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Grande pavor. Muito bem, eu quero que você fique pensando nisso. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos: Espírito Santo, ministra o nosso coração. Fala conosco, Pai, nós queremos ouvir tua voz. Queremos ser ministrados pelo Senhor nessa noite. Nós oramos, Pai, pedimos isso. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Não sei que número está aqui. Nessa semana, nessa leitura que a gente está fazendo, quando li esse texto de novo, eu fiquei intrigado com o versículo 12. Você deve saber o que aconteceu no capítulo 14, quando Ló foi levado prisioneiro, que ele estava vivendo em Sodoma e Gomorra, e entraram na cidade, saquearam tudo, e Ló foi levado preso com a sua família. Quando Abraão soube disso, Abraão pegou 318 pastores, a sua turma de guerra eram pastores, homens que talvez não tivessem tanta experiência com guerra, mas eu entendo que quando Deus está com alguém, mesmo ele não tendo experiência naquilo que está realizando para Deus, ele vai ter êxito, porque o Deus que manda fazer alguma coisa, ele mesmo é que nos capacita. Amém ou não amém? Então Abraão vai lá e traz todo o povo de volta, resgata o seu sobrinho, a família dele, restaura todos os bens. E aí o rei de Sodoma diz o seguinte: olha, me dê as pessoas e fique com os bens. Aí Abraão diz assim: não, eu não quero ficar com os bens, para que você não diga amanhã que você me enriqueceu, porque quem me enriquece é Deus. Eu quero as pessoas. Eu não vou ficar com nada que é seu. A única coisa que eu quero é aquilo que os homens já usaram, e dê a parte dos outros reis que estavam comigo. Mas eu não quero nada que é seu. Eu já tenho as pessoas de volta, eu queria meu sobrinho, a família dele toda de volta, já está de volta, estou tranquilo, não quero mais nada. E a Bíblia diz que apareceu então Melquisedeque, rei de Salém. Quem sabe quem era o pai de Melquisedeque? Quem sabe quem era o filho de Melquisedeque? Quem sabe da sua geração? Não vai adiantar você estudar, irmão.
Você não vai encontrar na Bíblia, porque está escrito em Hebreus, que esse homem é um mistério. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, que depois veio a ser Jerusalém. E esse homem era tão grande diante de Deus, grande no sentido de uma pessoa de Deus, tão de Deus, que quando Abraão chegou perto dele, Abraão reconheceu quem ele era. E quando Abraão reconheceu que ele era um homem de Deus, um representante de Deus, a Bíblia diz: Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E ele disse: bendito seja Abraão, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele estava dizendo: quem entregou, quem deu a vitória a você foi Deus. E aí depois disso, ele tem essa visitação de Deus. No capítulo 15, você vê quando Deus aparece para Abraão. E por que Deus começa dizendo assim para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Por que Deus vem e diz a Abraão: não temas? Eu imagino, irmãos, que Abraão estava talvez temendo, porque ele venceu aqueles reis para resgatar o seu sobrinho e a família dele, mas e agora? Ele voltou para o seu lugar, e eles não eram homens de guerra, eles pastoreavam, cuidavam da família, cuidavam do rebanho. E aí talvez Abraão estava meio temeroso na sua barraca, pensando: meu Deus, e agora? Se esse povo se levantar e vier contra a gente? Não estamos acostumados com a guerra. E Deus vem e diz: Abraão, não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo, eu é que vou cuidar de você. Para Abraão ficar tranquilo. E aí o Senhor diz assim: ó, o teu galardão será grande. Irmão, o que é que Abraão precisava? Abraão era rico, sim ou não? Vamos ler a Bíblia, crente. Abraão já era muito rico. O que é que Abraão diz para Deus, irmão? Senhor, o meu galardão vai ser grande, o Senhor quer me dar o quê, se eu ainda não tive filho? E o herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer, ou seja, um que é meu escravo, muito amado, eu amo muito ele, mas eu quero ter um filho de mim, uma descendência para que eu possa deixar como o Senhor me prometeu, que ia me abençoar e que a minha descendência seria grande sobre essa terra. Então, Deus, eu quero, porque o que é que o Senhor quer me dar? Se o que eu quero é uma descendência, eu quero aquilo que o Senhor me prometeu antes. Aí Deus diz assim: não, o seu herdeiro não será o Damasceno Eliezer, o seu herdeiro vai sair de você, vai sair de você. E a Bíblia diz que ele creu, irmãos. Por crer nisso, Deus imputou isso como justiça. Imputou isso como justiça a ele. Não é o que Abraão fazia somente que o aprovava diante de Deus. Era o coração dele que acreditava em tudo aquilo que o Senhor lhe falava. Agora, isso é uma introdução para a gente entrar no versículo 12. O versículo 12, eu quero narrar até aqui para você entender o que estava acontecendo, embora você ouviu a leitura. Mas a Bíblia diz que quando Deus fala assim: ó, Abraão, eu vou multiplicar a sua descendência e eu vou lhe dar essa terra toda que está pela sua frente, como herança. Aí Abraão diz assim: Senhor, como é que eu vou saber que tudo isso vai acontecer? E Deus diz: é o seguinte, pegue esses animais, 3 de cada, sacrifique, ofereça a mim. Porque, irmão, havia um costume, você vai ver esse costume lá em Jeremias 35 ou 38, quando eles faziam um sacrifício, quando ia fazer uma aliança, eles faziam um sacrifício, partiam os animais no meio, colocava uma parte de cada lado, representando cada lado da aliança, e eles passavam pelo meio, dizendo assim: olha, esse nosso acordo, esse nosso pacto é um pacto sério. Nós estamos fazendo um pacto de aliança, e nós aqui estamos passando no meio desses animais, significa que eu tenho um pacto com você, metade para cá e metade para lá. Eu tenho uma aliança, um pacto com você, e nós passamos no meio desses animais sacrificados como um símbolo da nossa aliança. E aí Deus diz: parte esses animais. Ele partiu e colocou os animais como que um sacrifício para Deus. Escute só, isso eu não sei que horário que era, mas exatamente a hora não está escrito, mas era de tarde. E quando ele faz isso, e ele abre os animais, e ele deixa ali, começou a vir aves de rapina,
para comer aqueles animais. Mas eu pergunto a você, um animal recém-morto tem cheiro para atrair o urubu? Demora-se um tempo para que um odor, aquele cheiro ruim, seja exalado e o urubu sente de longe. Eles começam a juntar lá em cima e eles vão vindo pelo vento para descobrir onde é, ainda que esteja um cadáver de um animal no meio do mato, eles encontram. Mas por que os animais recém-mortos estavam agora sendo incomodados por aves, incomodados entre aspas, o sacrifício que tinha sido oferecido? Estava ali, Deus não havia ainda sinalizado, e os animais tentam vir sobre esses animais, as aves tentam vir sobre esses animais, e a Bíblia diz que ele começou a enxotar, e ele não deixava. E nesse movimento de não permitir que as aves de rapina viessem comer aquela carne, ele ficou cansado. E o versículo 12, eu quero ler agora com você, e a nossa meditação será no versículo 12. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Naquele movimento de espantar aquelas aves para não deixar tocar no sacrifício, ele ficou cansado, exausto, e veio um profundo sono sobre ele. Você já esteve muito cansado para vir um sono sobre você incontrolável, de você não conseguir ficar acordado? Motoristas aqui que dirigem para longe, de você ficar cansado e não está conseguindo mais dirigir, e você quer chegar logo no destino. Quem já passou por isso? Tentar ficar acordado e está com muito sono, dirigindo ou não? Você quer estudar, você diz, eu vou estudar para a prova que eu vou fazer, e não consegue estudar de tanto sono. Abraão estava nessa condição, muito cansado, muito exausto. Mas acontece um negócio, irmão, que não era apenas o cansaço físico. A Bíblia diz que naquele momento houve grande pavor e densas trevas. Pavor, medo e densas trevas, uma escuridão fora do normal. Não é apenas porque anoiteceu, mas uma escuridão além do normal, e ele não conseguia ficar acordado. A Bíblia não chega a dizer que ele dormiu, mas veio um profundo sono. Se você estudar no original, que está escrito na Bíblia, diz que foi um sono muito grande que veio sobre ele. Eu não sei se ele ficou meio entre acordado e dormindo, como um dia me aconteceu. Eu vinha de Luiz Eduardo, e estava muito, muito cansado, já tarde da noite, e quando veio subindo aquela serra, parece que quando vai chegando o destino final, aí parece que o cansaço é maior, né? Porque o corpo está dizendo, está chegando, nesse instante eu descanso. Irmão, eu estava mais ou menos a uns 110 por hora, e eu olhei no acostamento, uma raposa na mesma velocidade do carro. Está pensando que é mentira minha, não está? 110 por hora. Aí eu estava muito cansado, mas eu pensei, não pode? Olhei para a velocidade do carro, quando pisquei o olho que eu olhei, a raposa sumiu, desapareceu. Eu ainda vi ela sumindo. Ela não entrou no mato, não, eu vi ela sumindo. Era como uma ilusão da minha mente. Como se a minha mente estivesse tão cansada, que eu estava tendo como uma alucinação. Sabe quando você está com muita sede num deserto? Já viu aqueles filmes que a pessoa está com tanta sede que ela vê um oásis, um lugar lindo com as árvores de coco cobrindo uma fonte linda, e a pessoa diz assim, eu não vou pegar com a mão e beber, eu vou logo mergulhar, e mergulha. Quando mergulha, mergulha na areia. A sua mente deseja tanto que ele criou aquela imagem. Eu não estava desejando raposa nenhuma, mas me veio na mente uma raposa correndo na beira da estrada, e é como se eu estivesse vendo aquilo. Agora, Abraão, irmão, ficou tão cansado que ele ficou com um profundo sono. Agora, o que me chamou muita atenção e que eu fiquei meditando sobre isso e fui orar sobre isso. Por que densas trevas e pavor, medo? Ué, Abraão, irmão, um homem, o pai da fé,
Um homem que estava acostumado a armar sua tenda num lugar e dormir aonde ele pudesse parar, ficar com medo, por quê? Porque tinha uns pássaros voando querendo comer o sacrifício. Isso não é normal. Escute, olhe para mim. Existem períodos na vida da gente em que nós enfrentamos coisas que vão além do natural, vai além do normal, que você não entende e que você começa a perceber que não é algo normal. Abraão começou a passar por um medo que não era normal, umas trevas cobrindo aquele lugar, como se fosse uma presença maligna. Eu me lembro quando me converti, quando entreguei minha vida para Jesus, e eu um dia falei de Jesus no meu trabalho. Eu trabalhava num hotel e eu entrava às 7 da noite até no outro dia de manhã, trocava o turno. E eu me lembro que um dia eu falei de Jesus muito claro para um jovem que estava vivendo uma vida promíscua e que estava hospedado naquele hotel. Eu falei de Jesus para ele, eu disse: olha, eu já fui como você, em busca de alegria fora de mim, longe de Deus, já fui como você. Irmão, falar de Jesus abertamente, tranquilamente. Evangelizei aquele rapaz, ele olhou para um mensageiro, um livrinho que tem dos menonitas, que estava em cima do balcão. Ele disse assim: você me empresta para ler? Eu falei: eu te dou, esse é seu. Você está me dando? Eu falei: dou. Ele disse assim: eu ia sair agora para a rua, mas eu acho que eu vou voltar para o apartamento, eu não vou mais sair. E aquela saída dele era com intenção errada. Não sei lá o que ele ia fazer lá fora, mas ele voltou para o apartamento para dormir. E eu feliz da vida porque tinha evangelizado alguém e pude compartilhar a palavra de Deus com alguém. Naquele dia, irmãos, depois que estava tudo silêncio, tudo quieto, a gente podia fechar lá e cochilar um pouquinho no sofá da recepção. Eu não sei se eu já tive um pavor tão grande na minha vida como naquele dia. Eu tive um sonho, um espírito maligno tentando me sufocar, um pesadelo terrível. E você já viu que às vezes você tem um pesadelo que não é apenas algo psicológico, não é apenas um sonho que você está tendo, você acorda e aquele pavor não passa. Irmãos, e eu no sonho tentando falar, tentando repreender em nome de Jesus, e quando eu consegui falar o nome de Jesus, eu acordei, e quando eu acordei eu estava apavorado. Eu não sou, irmão, um homem que tem medo fácil das coisas. O nome do meu pai era João Pereira Neto. O apelido dele era João Sem Medo. João Sem Medo era o apelido dele. É difícil ter medo de alguma coisa, irmão, mas naquele dia eu despertei daquele pesadelo apavorado. Eu disse: meu Deus, e eu acordei e acendi logo a luz da recepção. Era só a claridade que entrava pelo vidro. Eu acendi a luz da recepção e eu pensei: eu tenho que chegar perto de alguém, porque eu estou com medo. E eu fui saindo, quando eu fui abrindo a porta da recepção, eu lembrei, eu disse: tem um guarda que fica aqui na frente do posto, e eu vou ficar perto do guarda, que ele deve estar acordado. E quando eu fui saindo na porta, eu pensei: peraí, isso é espiritual, o guarda nem cristão não é, eu estou saindo com medo de um lugar onde não tem ninguém. Aí começou a ouvir a minha consciência, e eu disse: não, a solução não está aí para perto de alguém, a solução está em eu me ajoelhar e me colocar diante do Senhor. E aí, irmão, eu me ajoelhei, passei um tempo de oração, e aquele pavor que eu estava sentindo foi se dissipando, e veio tranquilidade e paz de novo. Abraão acabou de ter uma grande vitória no capítulo 14. Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém. Alguns teólogos chegam a dizer que Melquisedeque poderia ser até Jesus, que desceu do céu e veio para Abraão e abençoou Abraão. Porque em Hebreus está escrito que Melquisedeque, aquele que não tem pai, que não foi citado o nome de genealogia dele, nem descendência dele, Jesus é feito à semelhança de Melquisedeque, por isso ele é sacerdote para sempre. Então ele tem uma bênção grande, depois que ele entrega o dízimo a Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque o abençoa, e depois de receber uma grande bênção, Deus aparece para ele e diz assim: eu vou lhe abençoar muito e vou te dar essa terra toda. Sabe o que eu creio, irmãos? Que o inferno estava escutando aquilo que Deus estava falando para Abraão.
Você está achando que quando você está para receber uma bênção, as coisas vão ficar tranquilas para você primeiro? Quando Deus quer te abençoar, você acha que tudo vai correr tranquilo, tranquilo, tranquilo até receber a bênção? Irmão, onde é que tem isso na Bíblia? Toda vez que alguém vai ser grandemente abençoado, primeiro vem uma prova muito grande. Eu lhe mostro na Bíblia isso. Antes do povo de Israel ser liberto do Egito, eles começaram a trabalhar dobrado. Teve que vir 10 pragas para poder libertar o povo do Egito. E depois que foram embora, Faraó ainda foi atrás para matar eles no deserto. Quando chega diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho na frente e Faraó com seu exército atrás. Desesperaram, começaram a falar contra Moisés. E Moisés diz: Deus, e agora? E Deus diz assim: levanta o teu cajado sobre as águas e o mar se abre. Irmão, por que uma luta daquela? Porque o diabo estava vendo que Deus estava abençoando o povo de Israel. Quem quer ser abençoado aqui? Levanta a mão. Quem quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado, glória a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Queremos ser abençoados sem passar nenhuma prova. É ou não é? Ei, não se sobe escada pulando etapas. Tem que ser degrau por degrau. Você quer passar o período da prova para ir logo para a bênção? Não é assim. Quer ser aprovado na faculdade sem estudar? Quer passar de ano sem estudar? Quer ter um bom emprego sem investir em conhecimento? Ei, você quer a bênção sem passar pelo período difícil? Eu me lembro quando eu trabalhava em São Paulo, numa lanchonete, e o meu patrão disse: corre, corre, sobe lá em cima e pega cigarro que acabou e o movimento está grande aqui, o povo está pedindo cigarro. E aí eu subi a escada correndo, saltando de 2 em 2 degraus. E eu estava acostumado a vir pulando um degrau, pulando no outro degrau para ir mais rápido. E eu me lembro que naquele dia eu vim com os braços cheios de pacote de cigarro embaixo do braço. E quando eu vim correndo, fiz a curva, olhei para a escada, aquela escada que tem um descanso no meio, mas ela é toda reta. Eu digo: de 2 eu já pulo, eu vou pular de 3 ou de 4 agora. Já está imaginando o que aconteceu, já não? Eu acertei, irmão, calcular para pular de 3 em 3. Só que quando chegou no descanso, minha mente parece que deu uma paralisada. Eu digo: e agora? Aí eu fui pular pelo menos 2 depois do descanso da escada e não deu certo. Irmão, eu caí deslizando assim com os cotovelos aqui. E eu era magrinho na época. Batendo os cotovelos assim até lá embaixo na escada e bati os pés na porta no final. Batendo as costas no chão, os cotovelos nos degraus. Tem hora que a gente quer subir na escada da vida pulando etapas. Não vai dar certo. De vez em quando você vai ter que descer de novo para começar a subir. Porque quando você deslizar, você vai ter que voltar de novo para a lição que você não tinha aprendido. Então eu creio que o diabo estava vendo que Abraão estava sendo abençoado por Deus e disse assim: tem que impedir esse homem de ser abençoado. Ele já cortou o sacrifício, Deus vem fazer uma aliança com ele, e aí, irmão, vem trevas sobre aquele lugar. Não é apenas porque escureceu, a Bíblia diz: veio trevas e pavor naquele momento. Você lembra quando Jesus foi crucificado? O que é que aconteceu? O sol ficou brilhando? De meio-dia às 3 da tarde ficou como de noite. Houve trevas. Na hora do sol mais quente do dia, desapareceu o sol e houve trevas sobre a terra. Como se o diabo dissesse assim: agora nós vamos reinar, porque ele foi morto, ele está sendo morto. Ou então, o diabo dizendo: ele tem que desistir desse intento. Então, querido, quando vem lutas a você, períodos difíceis, de trevas, de escuridão, saiba que Deus está planejando abençoar você e existem seres malignos que querem atrapalhar dessa bênção chegar até você. E aí não fique achando que vai ser fácil, porque a Bíblia diz, olha o versículo 12, irmão: caiu um profundo sono sobre Abraão e houve sobre ele vieram grande pavor. Não foi um pavor normal, foi grande medo, pavor, trevas.
Eu tenho estudado sobre a noite escura da alma. Sabe o que Deus muitas vezes vai fazer com a gente? Nem sempre você vai entender as coisas que estão acontecendo. Existem momentos na nossa vida que a gente não entende nada do que está acontecendo. Deus me ajuda, Jesus, que eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente. E aí você ora e não sente a presença de Deus. Aí você vem para o culto e clama a Deus e não sente a presença de Deus. O que é isso? Misericórdia, o que é isso? A Bíblia diz, o meu justo viverá pelo quê? Não é pela emoção, não. Meu justo viverá pelo que ele sente. É assim que está escrito. Meu justo viverá vendo as pequenas vitórias chegando sempre. Está escrito assim? Meu justo viverá pela fé. Por que fé? Porque tem momentos que você não enxerga nem um palmo diante do nariz. Já passou luta terrível de você ficar, irmão, você tremer por dentro. Da pelanca do olho aqui ficar tremendo assim, ó. Estresse. Quem aqui esses dias tremeu a pelanca do olho? Parece que teve gente esses dias que tremeu. Levanta a mão, por favor. Isso é um sinal de esgotamento. Físico ou emocional. Começa a atingir o corpo. Ansiedade. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Pressão, irmão, esses dias eu passei umas lutas e estou passando ainda, e eu estou pedindo, Deus me dê graça, me ajuda, porque eu prego isso, eu prego que a gente tem que descansar em Deus, mas tem dia, irmão, que a gente está assim, que está uma pressão na minha cabeça, digo, Jesus, que pressão, preocupado com uma coisa, preocupado com outra, e eu digo, Senhor, me ajuda, sabe qual é meu descanso? Eu vou ler a palavra, aí tem hora que eu vou ler em casa, porque se eu ler no meu gabinete, toda hora chega um. E aí eu digo, Jesus, logo agora, mas estava tão bom aqui. Aí chega um, aí eu vou atender. Mas tem hora que eu tenho que ler em outro lugar, porque eu preciso. Eu não sei você não. Talvez você seja muito mais santo do que eu, e aí você não precisa mais ler a Bíblia, mas eu preciso. Eu tenho necessidade, porque a Bíblia me fortalece. A palavra de Deus me fortalece. Então, irmão, tem momentos na nossa vida que vem trevas, pavor, medo. E acontece pelo menos 3 coisas no momento desse período de densas trevas e de pavor. Pelo menos 3 coisas eu anotei aqui. Pavor, densas trevas, medo. O que acontece nesse período? Não enxergamos com clareza. A gente não consegue ver. Você já passou uma prova tão grande que você ficou pensando assim, meu Deus, eu só quero uma explicação por que está acontecendo comigo. Já teve isso com você? Senhor, por favor, manda um anjo, manda alguém me dizer o que é que está acontecendo comigo. E aí a gente começa a olhar para a nossa vida e diz assim, o que é que eu estou fazendo de errado? Me ajuda, Jesus. Tem gente que questiona isso às vezes quando está criando filho, né? Que os filhos começam a fazer coisa errada, e aí o pai, a mãe fica desesperado, e diz, meu Deus, o que é que eu fiz para esse menino fazer isso comigo? Quantas pessoas eu já vi questionar? Períodos na vida que a gente não consegue enxergar o motivo por que isso está acontecendo com a gente. Ei, vai ter dias que você não vai saber o motivo e vai demorar de receber resposta. Misericórdia. Vai ter dias que você vai orar e você não obterá resposta no seu tempo. Porque o justo viverá pela fé. O que é fé? Se você sentir a presença de Deus, Deus te fizer sentir a presença dele, precisa de fé? Não, você está tendo uma sensação boa e que Deus está contigo, beleza, não precisa mais de fé, Deus está mostrando que está comigo. Se você vê as coisas dando certo, precisa de fé? Sim ou não? Agora, quando você não enxerga nada e você não está entendendo o que está acontecendo, você precisa de fé? Sim ou não? Período de trevas é um período onde você não enxerga com clareza as coisas. No escuro, irmão, hoje é muito fácil. Você pega o celular, todo celular tem lanterna hoje. Mas não é trevas como essa. Era uma escuridão que Abraão sentiu um peso sobre ele. Então, na noite escura,
no período de trevas, a gente não enxerga as coisas com clareza, não sabe o que está acontecendo. E tem dia que parece que tudo está dando errado, é ou não é? Você vai para o trabalho, já perdeu a chave do carro em casa, da moto, e dizia agora, e eu estou ficando atrasado, e eu estou atrasado, já atrasei, e o patrão já me chamou a atenção, e eu não acho a chave. Aí você acha a chave. Quando você vai no veículo, não funciona. Você diz, eu vou de pé, aí você vai andando de pé, chega lá atrasado, leva uma bronca, você não pode nem explicar o que aconteceu, e está tudo dando errado para você. Aí quando você começa a trabalhar, alguém te liga e diz, ei, aquele boleto que venceu, você vai pagar que dia? Você diz, misericórdia, e começa a vir uma luta, vir outra, vir uma luta, vir outra. Aí a mulher te liga e diz assim, ei, chegou o aviso de corte da energia, viu? Tudo dando errado, tudo dando errado. Aí você diz, meu Deus, eu estou te servindo e está tudo dando errado. Período, às vezes, que Deus permite na nossa vida. Se você não tiver em pecado, você precisa conseguir descansar em Deus. Segunda coisa que acontece nesse período de escuridão é que nós não enxergamos a saída. O que é que tem que fazer? Se apagar as luzes tudo aqui, como é que todo mundo vai sair daqui? Digamos, faltou energia, acabou o culto, faltou energia. Como é que você sai daqui? Não tem nem uma placa luminosa ali, ó. E agora? Como é que vai fazer? Faltou energia, não está tendo lua. Você não enxerga para onde está indo. Já faltou energia dentro de casa e você estava sem nada e você saiu assim, mesmo você conhecendo sua casa, pegando nas coisas para não bater o rosto em nada. Porque no período de escuridão na nossa vida, escute, nós não enxergamos onde é que está a porta. Meu Deus, o que é que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Me ajude, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Não consegue ver e não sabe para onde ir. O que fazer quando não sabe para onde ir? E terceiro e último, nesse período de escuridão, vem uma exaustão, um cansaço físico e emocional pelo combate com as trevas. O inferno trabalhando para fazer você desistir daquilo que Deus tem para você. Satanás, junto com seus demônios, trabalhando para impedir de fazer você chegar no lugar que Deus preparou para você. E agora como é que eu vou chegar? E agora como é que eu vou ir? Eu não estou aguentando mais. E outra, já tem tempo essa luta e eu não consigo sair disso. Exaustão. Irmão, quando veio um sono profundo sobre ele, é porque o cansaço já estava muito grande. Ele já tinha abanado aquele sacrifício. Ele já tinha cortado todos aqueles sacrifícios. Pastor, o que é que eu tenho que fazer então para vencer? Eu gosto de dar uma direção. Porque senão eu vou só falar disso aqui e você vai embora pensando, meu Deus, agora me lasquei. Eu já percebi que eu estou nesse negócio aí. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer 3 coisas que Abraão fez e que você deve fazer. 3 coisas que estão nesse texto. Eu acho que a hora está avançada. Já é mais de 8 horas, viu? Quem está com medo da polícia aí? Levanta a mão para eu ver. Ah, teu pai está aí do lado. Só Nicole levantou a mão. Então ninguém está com medo da polícia, eu vou continuar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para dizer essas 3 coisas semana que vem, no próximo domingo. Você vem para o culto semana que vem? Jaque diz, eu só vim hoje, fala hoje, né, Jaque? Eu vou dizer para você o que é que você tem que fazer quando você não entende nada, você não consegue enxergar, não consegue ver onde está a saída, e quando você já está cansado, porque essa escuridão já tem um tempo. Eu vou dizer a você o que é que Abraão fez para vencer, e o que é que você precisa fazer para vencer. Primeira coisa, você precisa ser sincero diante de Deus. Rasgue o coração diante dele. Para de querer que as pessoas fiquem com dó de você, contando para um e para outro, querendo que as pessoas fiquem com dó de você. Dizendo assim, eu tenho que me mostrar bem coitadinho, que é para poder Deus agir em meu favor. Não, para com isso. Para com isso.
Seja sincero diante do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 2. Quando Deus faz a promessa, seu galardão será muito grande. Então Abraão diz, Senhor Deus, que me darás? Ou seja, eu não quero mais nada. O que eu quero é filho. O Senhor não quer me dar filho? Olha a sinceridade do homem. Ele falou com muito cuidado, porque era diante de Deus. Mas olha o que ele diz. Sem rodeio, irmão. Já que hei de morrer sem filhos, o que é que o Senhor vai me dar? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. E Abraão ainda continua, e tu não me deste filho. Um servo que nasceu na minha casa vai ser meu herdeiro. Não tive filho. Seja sincero com Deus. Esse homem, eu vou mostrar para você depois que ele venceu. Você vai ver na Bíblia que ele venceu. Passou por esse período difícil, mas venceu. Só que ele era um homem totalmente sincero diante de Deus. Totalmente sincero. Segunda coisa, além da sua sinceridade, era um homem que aprendeu a confiar em Deus. Existem momentos que você não vai entender nada, não vai saber o que é que está acontecendo amanhã, não vai saber o que é que você tem que fazer, para que lado você vai, mas você vai dizer assim, Deus diz que está comigo e Ele está cuidando de mim, eu preciso confiar nele. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus vai cuidar da minha vida e da minha família. Versículo 6, olha o que ele diz. Abraão creu no Senhor. Ou seja, esse creu aí, irmão, não é apenas acreditou em Deus, porque ele já estava conversando com Deus. Ele confiou em Deus. Senhor, eu sei quem o Senhor é. Eu confio no Senhor. E confiar no Senhor, irmão, é confiar sempre. Depois que ele teve o filho, você sabe que Deus veio a ele e disse, Abraão, quero te pedir uma coisa. Pois não, Senhor, pede o que o Senhor quiser. Eu quero o que você tem de mais precioso, me dá seu filho. Abraão disse, está certo. E foi para levar o menino. Sabe, irmão, eu acho que a pior coisa para Abraão, depois de sacrificar o filho, para onde é que ele ia? Ele ia para onde? Depois que ele sacrificasse o menino. O que é que ele disse para Sara quando saiu? Sara, eu vou ali sacrificar com o menino. Foi para o monte, sacrificou o menino, volta para casa. O que é que ele ia dizer para a mulher dele? Os homens aqui sabem. Quando você faz um negócio com alguém, esqueceu de falar a mulher. Esqueci de falar a minha mulher. Já fechei o negócio com o cara. E agora quando eu chegar em casa, que eu contar para ela que eu fiz um negócio, vou deixar ela triste. Ela vai ficar chateada. Pensa Abraão, chega em casa de volta, e Sara, o único filhinho dela, diz assim, Abraão, cadê o menino? Cadê o menino? O que é que Abraão ia dizer? Poxa, o menino se perdeu aí, ele... Eu fui com ele sacrificar e ele saiu correndo e sumiu no meio do mundo. Abraão provou a sua fé por diversas vezes. Ele confiava no Senhor. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão fez o quê? Saiu na hora. Mulher, junta as coisas aí, que Deus mandou nós sair. Sair para onde? Ele não disse ainda. Então nós vamos sair caminhando. E conforme ele for direcionando a gente vai andando. Quando alguém lhe chama para sair, qual a primeira coisa que você faz? Qual a primeira pergunta que você faz? Para onde? Abraão não pergunta para Deus nada, irmão. Ele confiava tanto em Deus. Quando ele sai da tua terra, beleza, estou saindo. Junta tudo, junta as coisas e sai. Era um homem que confiava em Deus. Quando você não está entendendo nada, confie que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Ele está trabalhando, Ele está agindo, você não entende agora. Pode ser que você entenda amanhã, e pode ser que você só vai entender quando chegar lá no céu. Mas confie no Senhor. E por último, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Passando pela noite escura da alma. O que é que eu tenho que fazer? Além de ser sincero e confiar em Deus, eu preciso me esses dias, irmão, trabalhei e corri e fui atrás e a mente assim dando uns chutes de vez em quando, dando umas paradas assim.
E eu digo, Senhor, estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer. Não vou deixar nada para trás. E outra, irmão, porque estou cansado, não atender uma pessoa que chegou precisando de ajuda, eu não fico sem atender. Eu posso estar um bagaço, mas eu atendo quem está chegando, porque às vezes a pessoa precisa de uma ajuda logo, e aí eu tenho que atender. E eu tenho entendido isso, eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer. Prova, a gente está passando. Todo mundo, quase ninguém sabe aqui as lutas que a gente está passando. Mas eu tenho que fazer aquilo que eu posso fazer. O que eu não puder fazer, depois de fazer tudo que eu fiz, Senhor, agora eu vou deitar bem aqui no meu sofá e vou descansar. Porque o Senhor sabe que eu já fiz tudo o que tinha que fazer. E o que vai acontecer aí eu não sei não, mas eu já fiz tudo o que podia. Você já fez tudo o que podia em relação à situação que você está vivendo? Veja o versículo 10 e o versículo 11. Você pode ficar de pé? João, se a polícia vier aí, tu fecha a porta. Olha os versículos 10 e 11. Abraão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio. Que animais eram esses, irmão? Uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Você já tratou um animal, pelo menos? Quem já abriu pelo menos uma galinha aqui? Quem já abriu pelo menos uma galinha? Beleza. Quem já abriu um carneiro, uma ovelha, um negócio assim? Quem já abriu? Não é fácil, não. Imagina aí, Deus pediu agora, vou lá, pego tudo, parti pelo meio. E outra, hoje as facas de hoje é uma beleza, mas de antigamente, meu irmão, Abraão fez a parte dele. Eu vou sacrificar a Deus, porque ele me pediu agora. Ele correu e pegou na hora, e cortou ao meio, e abriu e deixou as bandas lá. Deus, eu estou esperando agora o sinal. E aí, enquanto ele está esperando o que é que Deus vai fazer, Deus me pediu aquilo ali, agora eu estou esperando o que é que ele vai fazer. As aves de rapina vieram para tentar tocar no sacrifício. E começou uma batalha espiritual naquele momento. Eu creio nisso. Uma batalha espiritual, porque o diabo queria impedir de que aquele pacto, aquela aliança firmasse. E aí ele vem, depois de cansado, de cortar o sacrifício, de colocar tudo no lugar arrumadinho, uma parte em frente da outra, sangue por todo lado. Abraão, eu imagino, todo ensanguentado. Naquela época não tinha torneira para se lavar como hoje. Eu imagino que ele cheio de sangue, cansado, e aquelas aves vindo, e ele enxotando aquelas aves, e cansado, e a pressão do diabo, como se a atmosfera tivesse ficado mais pesada. Cansado. Olha o que o texto diz. Abraão trouxe-lhe todos os animais, cortou-os ao meio, colocou cada parte em frente da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abraão as espantava, e ele ficou fazendo isso até escurecer, até as aves parar de tentar atacar o sacrifício que ele tinha colocado ali. Cansaço. Mas ele fez a parte dele. Então Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça, eu vou cruzar os braços e ficar sem fazer nada. Não, você vai fazer o que lhe cabe. Deus, eu quero ver as coisas resolvendo, eu vou buscar o Senhor, eu vou jejuar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me esforçar, mas você não vai fazer nada. Convoquei vocês para jejuar essa semana toda. Não sei quantos jejuou, não precisa ninguém levantar a mão também, mas eu vejo pouco esforço das pessoas. Poucas pessoas hoje entregam a vida para Jesus nos cultos que nós temos feito. Por quê? Porque a igreja está adormecida. A igreja não ora como antes. A igreja não está fervorosa como antes. A pandemia parece que veio como esses abutres que queriam comer esse sacrifício. Parece que a pandemia veio e sufocou a fé do povo. Misericórdia. Os primeiros cultos aqui, sangue de Jesus. A gente fazia o culto, irmão, parece que a gente estava num velório. O pessoal do louvor se esforçando aqui e o povo parece que estava morrendo assim, pensando assim, eu não queria nem estar aqui. Igual morto em pé.
E Deus está dizendo assim, eu quero livrar você, eu quero dar vitória a você, mas cadê a sua parte? Para Abraão foi fácil? Oferecer sacrifício, ficar espantando aqueles animais até, irmão, não aguentar, e a exaustão física, não aguentou a pressão, cansado ali, quando as aves pararam de descer sobre o sacrifício, a Bíblia diz que ele ali, como que um sono profundo veio sobre ele, porque ele fez a parte dele. Agora você quer as coisas de graça? Sem esforço? Sem fazer nada? Sem fazer nada? Versículo 13. Então o Senhor disse a Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Deus está dizendo assim, Abraão, eu quero lhe dizer uma coisa, você não só terá descendência, mas eu sei o futuro inteiro. Irmão, olha para mim, presta atenção mais um pouco, eu sei que já demorei. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, eu vou lhe dar um sinal do que eu vou fazer, mas eu já sei tudo que eu vou fazer. Eu vou te dar um filho, você vai ter uma descendência muito grande, você vai ter uma nação que vai vir de você, e eu sei tanto o futuro, Abraão, que os teus descendentes vão ficar escravos por 400 anos, depois eu vou vir e vou resgatar eles. Deus está dizendo assim, olha, você está achando que eu perdi o controle da situação? Está passando situação difícil, meu irmão? Deus está dizendo a você, está pensando que eu não sei o que vai acontecer amanhã? O diabo está querendo atrapalhar você de receber a bênção, para você desistir do que Deus tem para você, mas Deus está dizendo assim, ei, eu não enxergo só o que vai acontecer com você hoje, Abraão, eu vejo teu filho, eu vejo tua descendência, eu vejo, Abraão, daqui 400 anos, tua geração sendo escrava, e eu libertando eles. Que Deus é esse que a gente serve? Ele diz assim, eu enxergo o teu futuro, eu enxergo a tua descendência, eu enxergo os teus filhos. Olha o que o Senhor está dizendo, irmão. Eu tenho planos para você tão profundos, que eu enxergo lá longe, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Olha o que Deus está dizendo, versículo 14, sabe também que julgarei a nação para a qual terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Eu vou libertar o seu povo. É quando o povo foi lá em Êxodo, quando o povo foi liberto do Egito, e saiu de lá levando muito ouro do Egito. O povo enriqueceu com o ouro do Egito, que levou. Agora o versículo 15, eu quero terminar aqui. Tu, porém, irás em paz para teus pais, e será sepultado em boa velhice. Você vai morrer com saúde, velhinho, morreu com mais de 180 anos. Saudável, morreu vendo a sua descendência servindo a Deus. Tem coisa melhor do que isso? Quando você for partir para a eternidade, você poder dizer aos seus filhos, filho, estou feliz, porque eu estou vendo todos vocês, os meus netos, servindo a Jesus, andando com Deus. Eu estou partindo em paz, porque eu sei que cumpri a minha missão nessa terra. Tem coisa melhor do que isso? E o que é que acontece? Um sinal da bênção de Deus. O que é que acontece no final? Eu quero que você veja o versículo 17. Quando o sol já havia se posto, já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Sabe o que Deus está dizendo assim? Olha, escureceu, agora você vai poder ver o que eu vou fazer, Abrão. O Senhor passa como fogo pelo meio do sacrifício, aqueles animais que ele tinha botado. E Abraão enxergou o fogo passando no meio daquele sacrifício e queimando o sacrifício. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, essa promessa que eu estou te fazendo, essa aliança que eu faço com você, não precisa passar eu e você pelo meio do sacrifício. Eu passo sozinho, porque essa aliança é unilateral. Eu prometi isso a você, e eu vou cumprir que você terá uma grande descendência sobre essa terra. Sabe o que Deus está dizendo a mim e a você? Se você permanecer fiel a mim, esgotar os seus dias e a sua força me servindo, fazendo aquilo que me agrada, a sua descendência será abençoada sobre essa terra. Saiba suportar o período difícil, o momento de dor, o período de trevas, de pavor,
porque no tempo certo, Deus está dizendo assim, você se esforçou, você fez sua parte, eu vou vir até você agora, eu vou ser seu escudo, eu vou lhe proteger, eu vou lhe abençoar, e a sua descendência será abençoada, a sua descendência vai colher fruto que você plantou. Sabe, irmão, eu quero que a descendência, os filhos de Jadiel, os filhos de Júlia, de João Lucas, colham frutos de semente que eu tenho plantado no reino de Deus. Tempos de oração e de busca a Deus, eu quero que eles colham frutos, que as coisas sejam melhores para eles, que eles tenham um relacionamento mais profundo com Deus do que eu tenho. Eu quero ver isso. Eu quero que as coisas aconteçam, eu quero ver minha descendência. É isso que Abraão queria. Deus, eu não quero riqueza não. Eu quero descendência. Cadê meu filho? Eu quero filho, eu quero neto. Eu quero ver minha descendência te servindo, Senhor. É isso que eu quero. Eu quero ver os meus andando na tua presença. E Deus diz para nós, irmão, se você me servir quando não estiver entendendo o que está acontecendo, quando tiver trevas e você não estiver enxergando o que está fazendo, o que está acontecendo, e você confiar em mim mesmo assim, e fizer todo esforço para me servir, fique tranquilo, porque eu vou cuidar da sua descendência, eu vou cuidar dos seus filhos, eu vou cuidar dos seus netos, e a sua descendência será poderosa nessa terra. Amém?